A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não apenas contém a palavra de Deus, como muitos dizem. Ela não é uma opinião, ela é aquilo que guia a vida de todos aqueles que foram chamados da morte para a vida, eleitos desde antes da fundação do mundo. Nós temos meditado todos os dias acerca das Sagradas Escrituras. Estamos prestes a completar a leitura das Sagradas Escrituras em um ano. Uma série de pessoas aqui têm sido capacitadas pelo Espírito a lerem e compreenderem as Sagradas Escrituras e, acima de tudo, viverem as Sagradas Escrituras. Nós já falamos aqui sobre a Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Sínodo de Dort, Confissão de Fé de Westminster, e agora nós vamos para uma também das maiores confissões, completando dessa forma a integralidade das confissões que marcaram a Reforma Protestante, que servem até hoje como diretriz para guiar as igrejas do quais estabeleceram como regra de fé e prática exclusivamente as Sagradas Escrituras, mas que são direcionadas por apontamentos claros, de forma que todos possam saber a maneira como eles creem, a maneira como foi estabelecida pelas Sagradas Escrituras, de maneira sintetizada, objetiva e claro, para que até mesmo o mais leigo consiga ler e compreender a essência do que as Sagradas Escrituras diz. Vamos mais um dia. Então, como bem disse, hoje nós meditaremos acerca da Confissão Helvética, primeiro parágrafo onde vai abordar acerca da Sagrada Escritura como verdadeira palavra de Deus. Ela que foi escrita em 1562, mas só foi promulgada ou divulgada em 1566 por Heinrich Bullinger. Não sei se fala desse jeito, que é muito difícil você ouvir alguém falar sobre ele, mas enfim, de qualquer forma, ele, sucessor de Zwingli, foi depois martirizado, morrendo nessa guerra religiosa, onde o catolicismo estava completamente revoltado com a perda do poder do qual eles detinham. Agora, o poder emanando única e exclusivamente da palavra de Deus, e todo o povo agora tendo acesso a essa palavra, a essa essência do qual sustenta o povo de Deus até hoje. Nós somos guiados somente pela palavra de Deus. Ainda que a gente use confissões, as pessoas olham e falam, mas você não fala que a Bíblia é a palavra de Deus? A questão é, a Bíblia é a palavra de Deus, mas como você define os preceitos que estão estabelecidos na Bíblia? Pense que todas as crenças cristãs utilizam as Sagradas Escrituras como sua única regra de fé e prática, mas nós vemos milhares de divisões de pensamentos. Não há uma unidade acerca disso, justamente por não usarmos uma confissão de fé. Por vezes, nós veremos coisas que são completamente fora do que as Sagradas Escrituras, por não existir este cuidado de deixar muito claro aquilo que creem. Essa confissão de fé também não foi diferente das outras, ela visava unificar a forma de pensar de determinada região. Lembre-se, Confissão de Fé Helvética está estabelecida com este nome porque, calma aí, ela está estabelecida dessa forma, com esse nome, porque significa Suíça. É o nome latino dado para a Suíça, por conta dos povos, salvo engano, celtas que habitavam na região, daí virou esse nome latinizado que era Helvética, e depois, posteriormente, nós sabemos do que se trata agora, tratando da Suíça. Quando ela foi promulgada, ela serviu também como alicerce para outros países, França, dentre outros. Que nós possamos agora compreender do que se trata, a essência que está escrito ali, que é mais importante do que todas as coisas. Claro que a história ninguém apaga, a história desses mártires que estavam ali, que foram capacitados também pelo Senhor a suportarem as aflições da época, mas a liberdade sempre emana do Senhor, e nós somos livres não porque vivemos em uma sociedade do qual
podemos pregar o evangelho, mas porque nossa alma foi liberta por essa palavra, do qual agora penetra o nosso coração e liberta o nosso espírito. Só é verdadeiramente livre aquele que crê em Cristo Jesus, pois sabemos que ainda que aprisionados nesse tempo presente nós habitaremos para a eternidade ao lado daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que vocês possam ler toda essa confissão, e nós vamos ler de maneira gradativa, parágrafo por parágrafo. Ela é uma das mais belas, mais pastorais também. Ela explica de maneira muito objetiva, muito clara. É um verdadeiro tratado teológico. E muitas pessoas cobram para que você tenha acesso a isso, tá? Você vai ver, eu eu não gosto dessas questões, mas enfim, você vai ver que muito conhecimento é detido por apenas um pouco de pessoas, justamente por cobrar. A questão é promulgar o ensinamento, promulgar a verdade, falar acerca da verdade, para que ela possa alcançar todas as camadas e esferas da sociedade. Que o ensino seja cada vez mais enfatizado, e hoje nós temos aí também uma série de recursos para que possam ter acesso, então também não dá para culpar muito quem vende, mas a questão é facilitar para que pessoas tenham acesso. Só que aquilo que é de graça as pessoas não valorizam também. A questão é, mas como os outros valorizam ou não, isso pouco importa. A questão é fazermos aquilo que deve ser feito de acordo com as nossas firmes convicções que emanam das Sagradas Escrituras. Então, de graça recebeste, de graça entregaste. Que nós possamos sermos também proclamadores dessa mensagem, que hoje seja mais um dia que você vai crescer em graça e em conhecimento. Os termos que são usados aqui, vocês já estão acostumados, nós já abordamos acerca disso tudo. Vocês já viram muitas coisas. Creio que foi de grande edificação vocês mergulharem acerca das Sagradas Escrituras. Vocês observaram a complexidade de compreensão do que as Sagradas Escrituras dizem. Muitas coisas que vocês viram ali, vocês devem ter falado, nossa, não, nem fazia ideia do que se tratava. Imagina que isso é muito comum, isso é muito comum. Pensa que nós vamos ler a Bíblia centenas de vezes e ainda estaremos aprendendo. Nós leremos a Bíblia durante nossa vida inteira e o Espírito Santo ainda irá nos ensinar e nos trazer convicção acerca do que ela diz, porque se trata de algo que é uma iluminação dada pelo Espírito, do qual ele é o verdadeiro construtor e sustentador, mantenedor dessa palavra. Então que Deus nos direcione, que Deus seja louvado. As escritas são bem objetivas, creio que vocês já viram. Compartilhe com seus amigos, pergunte se já viram acerca disso. Utilize isso daqui como um meio evangelístico. Do que se trata o meio evangelístico? Como uma forma de conversar acerca do que é a verdade. Num mundo de relativização, onde existem múltiplas verdades, o que a verdade não pode ser múltipla, a verdade é una, a verdade é única, e a verdade é inquestionável. E qual é essa verdade inquestionável? Nós temos por convicção de fé e também por intermédio daquilo que nossa compreensão humana do mundo nos concede, essa realidade de que há um só Criador, um só mantenedor de todas as coisas, do qual ele é completamente revelado pelas Sagradas Escrituras, e agora nós não estamos mais tateando como num lugar escuro, tentando nos apoiar com os nossos sentidos, mas nós somos iluminados por um Espírito que agora nos deixa muito claro de quem Ele é. Então nós temos convicção do que é verdade e nós vivemos essa palavra não apenas como uma opinião, mas como uma verdade estabelecida por Deus. Que vocês possam ser direcionados e iluminados pelo Espírito para a compreensão de tudo isso. Dessa forma, a segunda confissão helvética, ela já retrata de maneira objetiva e clara este primeiro parágrafo. Antes ele traz uma pequena menção do lugar, ele coloca assim, elaborado em 1562 por Henrik Bullinger, publicado em 1566 por Frederico III da Palatina, adotado pelas igrejas reformadas da Suíça, França, Escócia, Hungria, Polônia e outras. Primeiro ponto, da Sagrada Escritura como a verdadeira palavra de Deus. Primeiro parágrafo, ele já diz:
Escritura canônica. Você sabe o que é cânone? Você já tem essa. O que que é o cânone? Cânone é como se fosse uma vara de medir. Daí vem do, essa questão canônica. Cremos e confessamos que as escrituras canônicas dos santos, profetas e apóstolos de ambos os testamentos são verdadeira, palavra de Deus, e têm suficiente autoridade de si mesmas e não dos homens. O próprio Deus falou aos patriarcas, aos profetas e aos apóstolos, e ainda nos fala pelas santas escrituras. Então nós vemos aqui de maneira muito objetiva aquilo que nós cremos. Se você é um cristão protestante, você já deveria defender dessa forma, que as escrituras são inspiradas por Deus e nos capacitam a viver aquilo que ele estabeleceu. Que todas essas palavras não partem de pressupostos humanos, mas antes forem inspiradas por Deus e entregues a homens, por óbvio, porque ela não veio diretamente do céu, como aparecesse como um objeto misterioso, mas Deus, manifestando o seu poder, capacitou esses homens a viverem de maneira que isso ficasse eternizado. Então, o próprio Deus utilizou dos seus meios para se revelar. Se Deus não quisesse ter se revelado, ele teria ficado completamente oculto. Mas nós servimos um Deus que se revelou ao homem. Continua dizendo: e nessa escritura sagrada, a Igreja Universal de Cristo tem a mais completa exposição de tudo que se refere à fé salvadora e a norma de uma vida aceitável a Deus. A esse respeito, é expressamente ordenado por Deus que a ela nada se acrescente ou dela nada se retire. Todos esses termos que estão aqui são termos que emanam das Sagradas Escrituras. Aqui não há uma precisão de versos apontando como as outras, embora tudo isso esteja intimamente pautado no pensamento norteador das Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que nós falamos, vivemos, deve emanar das Sagradas Escrituras. Nós fazemos o que fazemos por conta do que as Escrituras nos conduzem a fazer. Nós não somos chamados a sermos revolucionários e vivermos conforme as nossas próprias ideias, mas nós somos chamados a vivermos de maneira obediente àquela palavra que direciona e emana de nós. Palavra de Deus que agora, cravada em nossas vidas, direciona também nossos passos e são manifestas por intermédio das nossas atitudes e escolhas diárias. Você vai observar que nesse texto que acabei de ler, você vê as Sagradas Escrituras sendo dirigida à Igreja Universal de Cristo. Nós já abordamos do que se trata essa Igreja Universal. Lembra que católico significa universal? A Igreja Universal. Esse conceito da Igreja Universal se refere a todos aqueles que efetivamente creem em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que pertencem a todas as pessoas de toda raça, tribo e nação que nós não conseguimos distinguir meramente com os nossos olhos. Nossos olhos podem ser enganados, imaginando pessoas que são efetivamente salvas, mas na verdade não são, porque isso daí é um preceito que cabe única e exclusivamente a Deus. Mas nós sabemos que todos aqueles que de fato foram salvos, eles são por uma obra soberana de Deus e constitui essa igreja chamada universal, essa igreja invisível. Nós pertencemos à igreja visível e podemos também necessariamente participar, ou melhor, se de fato fomos salvos, nós pertencemos também a essa igreja universal e invisível. E como nós saberemos isso? Saberemos por intermédio dos nossos frutos, da vida que nós temos levado e, acima de tudo, se nós respeitamos os preceitos que são direcionados pelas Sagradas Escrituras. Então, observe com muita atenção tudo que nós vamos falar aqui, porque em todas as confissões vocês vão observar que o padrão delas é as Sagradas Escrituras iniciando, porque é ela que pavimenta toda a nossa vida prática. Nossa vida prática não é direcionada pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, mas por uma palavra que emana de Deus, uma palavra que direciona a forma como nós agimos frente a tudo que acontece na nossa vida. Você vai ver que ele aborda aqui tudo que se refere à fé salvadora. Por quê? Fé salvadora.
nós compreendemos já e partimos do pressuposto que o homem necessitava ser salvo, e o homem é salvo mediante o agir soberano de Deus. E essa fé é manifesta em nossas vidas por uma obra soberana de Deus. Da mesma forma que essa palavra é uma obra soberana de Deus, nós somos guiados soberanamente por Deus, de forma que nós vivemos aquilo que nós cremos Deus ter escrito desde a eternidade, não nos tornando robôs, mas nos direcionando de maneira que o seu grande plano redentor seja concretizado. As histórias que retratam a Bíblia retratam vidas que foram impactadas por Deus e são direcionadas para que possam glorificar teu santo nome. A grande maioria daqueles que se dizem cristãos sequer leram a palavra de Deus. Isso daqui também já é muito mais difícil. Se menos de 5% da população leram as Sagradas Escrituras e dizem crer em Deus, eles provavelmente falam de Deus que não condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem. Claro que eles podem ser iluminados por Deus a viverem de maneira que glorifique a Deus, mas nós não temos visto esse agir do Espírito Santo que tanto falam manifestar nas suas vidas, porque as suas vidas, por não conhecerem a palavra de Deus, eles pecam e agem conforme suas próprias imaginações, o que afastam cada vez mais daquilo que as Sagradas Escrituras dizem, manifestando que muitas vezes sequer foram alcançados. Eles aprenderam uma religião, mas eles não conheceram o verdadeiro evangelho redentivo manifesto por intermédio das Sagradas Escrituras. Religiões existem milhares, evangelho só existe um, e esse evangelho que nós proclamamos é o evangelho do resgate de Deus por intermédio do sacrifício expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário, onde soberanamente, pelo seu poder, ele escolhe salvar pecadores, do quais nós estávamos entre eles. Nós ainda continuamos pecadores, por óbvio, nós não deixaremos de pecar. Nossos pecados, agora a questão é que agora não há mais a escravidão do pecado. Um homem que não nasceu de novo, ele é escravo do pecado. Aqueles que nasceram de novo, agora nós poderemos resistir ao pecado. E por vezes nós não resistiremos. Isso não é uma licença para pecar, mas isso nos faz temerosos e ainda assim mais obedientes a essa palavra, porque nós sabemos que o pecado que nós fomos libertos foi o pecado que matou o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então nós não pecamos mas de maneira voluntária, e quando isso acontece, o Espírito Santo nos convence de quem ele é. Então, leia as Sagradas Escrituras para você ter essas convicções, essas Sagradas Escrituras que no final das contas vai apontar para esse sentido. Só há necessidade de uma salvação porque estamos condenados, senão não haveria de falar sobre isso. E a Reforma Protestante exalta essa questão do homem completamente condenado, morto em seus delitos e pecados, devendo ser salvo por essa obra soberana de Deus, do qual não tem sequer alguma participação do homem nessa obra redentora. Claro que o processo de redenção é uma obra única e exclusivamente efetuada pelo Espírito, contudo, esse processo de santificação, nós não negamos que há uma contribuição humana, mas essa contribuição que também é extremamente guiada pelo Divino Espírito Santo, de forma que não há nada de bom que emane de nós. Tudo que acontece é mediante essa graça, fazendo com que todos esses pontos que foram estabelecidos pelas Sagradas Escrituras continuem preponderantes e vigentes no nosso tempo presente. Eu estou falando um monte de coisas, são muitas informações, mas talvez depois assista de novo, observe com muita atenção todos esses detalhes, leia com bastante atenção tudo isso que está escrito, porque essas palavras que estou dizendo estão intimamente ligadas com esses textos, com essa confissão e, acima de tudo, com as Sagradas Escrituras e com aquilo que Deus decidiu deixar para que fosse guia de nossas vidas. Continua dizendo ainda aqui: a Escritura ensina plenamente toda a piedade. Julgamos, portanto, que dessas escrituras devem derivar-se a verdadeira sabedoria e piedade. Lembre-se que piedade era o cumprimento da vontade soberana de Deus.
A reforma e o governo das igrejas também a instrução em todos os deveres de piedade. Enfim, a confirmação de doutrinas e a refutação de todos os erros. Refutar é afastar de todos os erros, assim como todas as exortações segundo a palavra do apóstolo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensino e para repreensão, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. E ainda, escrevo-te essas coisas, diz o apóstolo a Timóteo, para que fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15. Nós vemos, então, essa manifestação nessas escritas iniciais. Da onde parte esse pressuposto? Parte esse pressuposto das Sagradas Escrituras, como as Sagradas Escrituras como inspirada por Deus, direcionando a nossa vida em todos os sentidos. Nós não somos chamados a vivermos conforme as nossas consciências, conforme os nossos desejos. Nós somos chamados a vivermos conforme a palavra nos guia. Você tem uma palavra, você tem uma voz. Nós não estamos aqui de maneira randômica ou aleatória, vivendo aquilo que nós queremos viver. Nós somos chamados a vivermos em obediência, sabendo que todo o povo de Deus, conforme retratado nas Sagradas Escrituras, falharam em obedecer a Deus, e nós também falharíamos em obedecer a Deus se não fosse a presença do Espírito em nós, nos guiando por intermédio dessa palavra que nos guia. Preste muita atenção quando ler as Sagradas Escrituras, porque elas não são apenas palavras para o nosso intelecto, mas palavras de edificação, palavras de ordem que Deus nos direciona a vivermos para a glória do nome dele. Continua dizendo, a Escritura é palavra de Deus. O mesmo apóstolo diz aos Tessalonicenses, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. E o Senhor disse no Evangelho, não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, 20. Observe que aqui a tradução provavelmente está na Ara, tá? Então, nós temos lido muitas coisas aqui acerca da tradução da Nova Versão Transformadora, mas essa daqui retrata também de maneira completamente fiel, uma das mais tradicionais, mas por conta do vocabulário às vezes arcaico, não possibilita que muitos entendam. Então, estou aqui para explicar e tentar deixar o mais simples possível para que vocês possam compreender. E ainda que eu explique da maneira mais simples, se o Espírito Santo não penetrar seu coração, minhas palavras não passarão de balbúcios humanos. Então preste muita atenção acerca do que está escrito e depois releia para uma maior compreensão. Continua dizendo, portanto, quem vos der ouvidos, ouve a mim, e a quem vos rejeitar, a mim rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Mateus 10, 40, conforme Lucas também 10, 16 e João 13, 20. Observe que ele toma o cuidado de utilizar versos que justificam e, por vezes, até são as suas próprias palavras. Esses versos que não são tirados de contexto. É muito perigoso você pegar e ler as escrituras apenas partes, porque você, por vezes, chegará a conclusões que a palavra não quis dizer. É a mesma forma que você pegar uma carta sua, você pegar trechos do que você mandou para alguém numa rede social, você recebeu, e você tomar a verdade daquilo por intermédio de frases isoladas. Nós não somos chamados a vivermos diante de frases isoladas. Nós somos chamados a vivermos diante de um contexto, de um princípio norteador que é todo o conglomerado que nos foi deixado por Deus. Então nós utilizamos essas palavras de acordo com o contexto do qual as Sagradas Escrituras apontam. Por conta disso, muitos erram e se equivocam quanto à concepção daquilo que é Deus. Então, leia com bastante atenção, com bastante temor e, acima de tudo, sempre no estado de oração. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor todos os dias, clame a Ele entendimento para compreender o que as suas Sagradas Escrituras dizem. Continua dizendo, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Isso é muito sério, tá? Isso é muito sério. Isso daqui é um princípio norteador de nossas vidas. Portanto, quando esta palavra de Deus é agora anunciada na igreja por pregadores legitimados,
Legitimamente chamados, cremos que a própria palavra de Deus é anunciada e recebida pelos fiéis, e que nenhuma outra palavra de Deus pode ser inventada ou esperada do céu, e que a própria palavra anunciada é que deve ser levada em conta, e não o ministro que anuncia. Pois mesmo que este seja mau e pecador, contudo a palavra de Deus permanece boa e verdadeira. O que ele está dizendo? Falando que mesmo que seja um ministro que foi ordenado por intermédio de fraude, por intermédio de usurpação de poder, lembre-se que ali eles estavam no cenário mediante um completo caos instaurado, onde uma instituição estava governando o povo de Deus, aprisionado durante 15 séculos, e ainda assim eles viviam conforme aquilo era estabelecido, mas eles não eram guiados por uma palavra humana, e sim uma palavra divina. Quando um ministro fielmente ordenado por Deus está ali proclamando a palavra de Deus, pressupõe-se que Deus está utilizando aquela vida para proclamar a sua palavra. E a sua palavra que deve ser restrita àquilo que está escrito. Então, tudo aquilo que o ministro diz que está em acordo com a palavra de Deus deve ser considerada como suficiente para guiar as nossas vidas. Essa questão é bem relevante para os dias de hoje, porque vocês observam, isso é fato notório, nós vamos ver milhares de escândalos acerca de pastores que são ditos protestantes ou evangélicos, como vocês preferirem, mas observe que evangélico é aquele que crê no evangelho, protestante são aqueles oriundos da reforma protestante, então por vezes deveriam ser as mesmas coisas, mas nós já vimos que não se trata da mesma coisa, se olharmos a essência, nem todo aquele que se diz protestante o é, mas nós vemos esses escândalos, e esses escândalos não invalidam o evangelho do qual foi proclamado. Nós vemos aí homens que viveram vidas duplas e proclamaram o evangelho, e vidas de fato foram convertidas, porque não se trata do poder que emana de um homem, mas do poder que emana das Sagradas Escrituras, do Espírito Santo penetrando o mais duro dos corações, e ele faz isso por intermédio de qualquer boca. Mesmo que nós não conseguimos enxergar essa realidade, Deus sabe qual é a realidade, Deus sabe o porquê utiliza cada uma das pessoas para a honra e glória do nome dele. Então, essa preponderância daquele que prega está atribuído a um poder soberano de Deus em proclamação do seu evangelho, de forma que somente por intermédio do evangelho o homem é liberto das garras das trevas e do pecado que o aprisionava. Está entendendo? Diz amém aí. Já ouviram falar da confissão de fé helvética? Vão colocando, se vocês tiverem dúvida, podem me chamar também. Eu mandei já na lista de transmissão esses textos, inclusive o integral, para que vocês possam ler e meditar. Aconselho que vocês leiam um dia antes, para que depois, quando eu falar, se torne uma conversa, ainda que vocês não possam responder. Você vai falar assim, nossa, eu pensei desse jeito, e vai haver um diálogo. Quem conhecia aqui a confissão helvética? Quem conhecia? Quem já tinha ao menos ouvido falar? Olha como são as coisas, né? Muitas pessoas não vão ouvir falar, eu também, durante um bom tempo, fiquei nessa ignorância, mas graças a Deus nós temos a história registrada, nós temos livros que ainda não se perderam, e nós podemos ouvir essa palavra que nos guia a essa verdade. Que nós possamos mergulhar e olharmos nos escombros da história do mundo, aquilo que se perdeu, mas aquilo que foi mantido por Deus, a sua soberana palavra, de maneira que ele retrata aqui com palavras muito belas. Imagina que nós temos lido milhares de coisas, mas essas coisas que são essenciais para as nossas vidas nós temos desprezado. Então leia a palavra de Deus para que ela possa guiar a sua vida de maneira soberana. Vamos continuar, porque eu tenho que acabar, que daqui a pouco eu tenho que dar aula. Continua dizendo. Nem pensamos que a pregação exterior deve ser considerada infrutífera pelo fato de a instrução na verdadeira religião depender da iluminação interior do espírito, porque está escrito: não ensinarás jamais cada um ao seu próximo, porque todos me conhecerão. Olha que interessante, isso daqui está escrito em Jeremias 31:34. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, verso 7.
Pois ainda que ninguém possa vir a Cristo se não for levado pelo Pai, João 6,44, se não for interiormente iluminado pelo Espírito Santo, sabemos, contudo, que é da vontade do Pai. A vontade de Deus que sua palavra seja pregada também externamente. Deus poderia, na verdade, pelo seu Espírito Santo ou diretamente pelo ministério do anjo, sem o ministério de São Pedro, ter ensinado a Cornélio, conforme Atos 10, capítulo 10, verso 1 e versos seguintes. Não obstante, ele envia São Pedro a respeito de quem o anjo disse: ele dirá o que deves fazer. Olha que interessante, aqui ele está trazendo a essência de ministrarmos a palavra de Deus, de proclamarmos a palavra de Deus, sabendo que mediante essa palavra externa ocorre uma obra interna. Essas questões aqui foram perdidas. Nós se perdemos em meio a essa modernidade, em meio a todas essas revoluções humanas que aconteceram, seja das mais simples às mais complexas, onde tiraram essa preponderância de Deus e colocaram o homem como centro. Nós não somos o centro do mundo, nós somos criaturas. Deus é o Criador, Deus é o que opera em nosso coração. Então que você possa crer que a salvação é uma obra soberana de Deus, é uma obra monergística, onde somente Deus opera. Nós somos o recipiente dessa grande obra que é proclamada mediante as Sagradas Escrituras nos apontam. Mas isso não invalida a necessidade de termos que proclamar o evangelho. As pessoas olham e falam: os monergistas não evangelizam. Isso é uma falácia, isso é um erro, isso é uma mentira, isso daí é um espantalho criado por eles para que possa valorizar a sua arrogância e o seu senso de ser completamente preponderante nessa salvação. A salvação pertence única e exclusivamente a Deus. Não importa quem planta ou quem rega, importa aquele que dá o crescimento, que é Deus. Nós somos instrumentos de Deus, apesar de sermos completamente miseráveis. Deus ainda escolhe manifestar o seu poder por intermédio de nós, do qual não pode ser atribuído esse poder a nós. Nada pertence a nós, tudo pertence a Deus. Continua dizendo: a iluminação interior não elimina a pregação exterior, conforme ele já estava aqui trazendo essa linha de pensamento. Aquele que ilumina interiormente, dando aos homens o Espírito Santo, é o mesmo que deu aos discípulos este mandamento: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E assim em Filipos, São Paulo pregou a palavra externamente a Lídia, vendedora de púrpura, mas o Senhor internamente abriu o coração da mulher, em Atos 16, verso 14. E mesmo São Paulo, numa bela gradação em Romanos 10, 17, chega afinal a esta conclusão: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Reconhecemos, entretanto, que Deus pode iluminar quem Ele quiser e quando quiser, mesmo sem ministério externo, pois isso está em seu poder. Mas aqui falamos da maneira usual de instruir os homens, que nos foi comunicado por Deus, tanto por mandamento como pelo exemplo. A iluminação interior não elimina a pregação exterior. Esse é o resumo de tudo isso. Lembre-se, pregue a palavra de Deus. Tudo isso nos ordena a pregarmos a palavra de Deus, crendo que é somente Deus que opera o querer e o efetuar dentro desses corações. Então, persista em falar da palavra de Deus para os seus amigos, para os seus familiares. Lembre-se, é melhor perder amizades aqui na terra do que perder essas amizades para a vida eterna. Você talvez foi utilizado como instrumento para proclamar essa mensagem a essas pessoas e você tem sido negligente. E claro, se você foi também capacitado, Deus irá utilizar a sua vida, e quando você vê, as palavras fluirão de você, não por um agir meramente místico, mas porque você vai entender a necessidade e a obediência a essas palavras. A reforma protestante vinha trazer autoridade única e exclusivamente a Deus e não a homens. Não há intermediário entre Deus e o homem a não ser Cristo Jesus. Agora todos nós somos feitos sacerdotes. O mesmo Espírito que resgatou você, resgatou eu, resgatou o maior dos eruditos, o maior dos pregadores, dos ministros. Então agora Deus age por intermédio de nós, vasos frágeis, mas que habita em nós um grande poder. Um poder que extrapola a nossa consciência e que é manifesto de maneira sobrenatural para fazer a grande obra do qual foi escrita
pelo soberano Senhor e Salvador de nossas almas. Nessa última frase, eu gostaria de ler mais uma vez. Reconhecemos, entretanto, que Deus pode iluminar quem Ele quiser e quando quiser, mesmo sem ministério externo, pois isso está em seu poder. Mas aqui falamos de maneira usual de instruir os homens que nos foi comunicado por Deus, tanto por mandamento como pelo exemplo. Nós reconhecemos que algo sobrenatural pode de fato acontecer, mas não é o meio ordinário, porque nos foi ordenado que pregássemos a palavra. Então nós não poderemos negligenciar o meio do qual Deus nos ordenou para que cumpríssemos, tá? E isso é de extrema necessidade que seja dito, e essa daqui é uma das confissões que reconhecem este fato. Heresias. Detestamos, portanto, todas as heresias de Artenon e dos maniqueus, dos valentianos e de Serdon, dos marcionistas, os quais negaram que as escrituras procediam do Espírito Santo, ou não aceitaram algumas partes delas, ou as interpelam e corromperam. Aqui eram as heresias que estavam ali preponderantes. Hoje existem milhares, tá? Os maniqueístas que acreditavam também essa questão da dualidade entre o bem e o mal, nessa eterna guerra. Nós não cremos nessa eterna guerra do bem e do mal. E acreditamos na guerra entre carne e espírito, mas o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus venceu essa guerra na cruz do Calvário. Não há que você temer o mal se você está em Cristo Jesus, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, conforme está escrito em Romanos 8:28, tá? Então, aqui ele vai trazer uma série de pessoas dessas questões dos marcionistas, essas questões de relativização da palavra de Deus. Algumas pessoas olhavam e entendiam que apenas algumas coisas eram a palavra de Deus e não toda, e não a sua totalidade. Aqui você vai ver que ele não retrata, conforme as outras, quais são os livros canônicos por esse momento. Mas, de qualquer forma, nós já sabemos quais são os livros canônicos. A Bíblia é formada por 66 livros, 27 do Novo Testamento e 39 do Antigo Testamento, 1189 capítulos escritos no intervalo de 1500 anos, que vocês possam compreender do que se trata isso, para viver para a honra e glória do Senhor. Galego, mas eu preciso virar um pregador? Não, você precisa virar um crente. Viver Deus em todas as esferas da sua vida. Você vai dar aula, dê aula para a glória de Deus. Você vai limpar a sua casa, limpe a sua casa para a glória de Deus. Você vai chegar no seu trabalho, trabalhe para a glória de Deus. Viva de maneira que o nome do Senhor seja glorificado por intermédio de todas as coisas. Que o nome do Senhor seja exaltado por intermédio da sua vida. Você, claro, não conseguirá fazer isso sozinho, por isso que eu oro, para que o Espírito penetre o seu coração. E ele não penetrará por conta da minha oração ou porque eu ordeno, dou ordens ao Espírito, mas porque foi do agrado de Deus escolher se manifestar por intermédio de nossas vidas, e dessa forma ele manifesta a sua grande obra. Termina dizendo acerca dos apócrifos. Os apócrifos, que são os livros que não possuem a inspiração divina. Olha o que diz. Contudo, não dissimulamos o fato de que certos livros do Velho Testamento foram chamados de apócrifos pelos antigos autores e eclesiásticos por outros, porquanto alguns admitiam que fossem lidos nas igrejas, não porém invocados para confirmar a autoridade da fé. Assim, Santo Agostinho, em sua Deciviate Dei, livro 18, capítulo 38, observa que nos livros dos reis, nomes e livros de certos profetas são citados, mas acrescenta-se que eles não se encontram no cânon e que os livros que temos são suficientes para a piedade. Lembre-se, quando ver piedade, o cumprimento da vontade de Deus manifesta nas suas sagradas escrituras. Aqui existe uma série de discussões quanto a isso, mas nós temos como cânon inspirados por Deus 66 livros. Os outros livros podem ser lidos a título de inspiração, mas não a ponto de falarmos que é a soberana vontade de Deus, porque não há resquícios de que apontam para essa divina inspiração. Até aqui, amanhã nós abordaremos acerca da interpretação das Sagradas Escrituras e dos Santos Padres, dos concílios e das tradições. Muito importante, espero que tenha sido edificante para a sua vida. Tudo isso nós vamos falar agora de maneira muito breve. Vou trazer esse apontamento do que se trata os capítulos de hoje, que vai do 2 ao 5,
você vai ver, leia com bastante atenção, tá? Ele trazendo apontamentos sobre o julgamento de Deus sobre Israel no geral, Judá e Israel. Lembre-se dessa questão da divisão das tribos de Israel. Depois olhem com bastante atenção como foi essa divisão, os profetas que estavam ali mediante esse reino dividido, 10 tribos de um lado, 2 de outro. Então tentem entender acerca disso, depois pesquisem a respeito. Vocês vão verificar que a vida deles era completamente depravada, de forma que isso ainda continuava a perdurar durante anos. Apenas uma questão informativa, no verso 7 diz assim: pisoteia a cabeça dos indefesos no pó e empurram oprimidos para fora do caminho. Pai e filho dormem com a mesma mulher e assim profanam meu santo nome. Isso daqui ele estava se referindo aos habitantes de Israel. Isso daqui você vai ver em 1 Coríntios capítulo 5 também, onde um homem, um jovem, né, tem relação com a sua própria madrasta. Ou imagina que esses pecados continuaram a acontecer e hoje também ainda continuam a acontecer. E eles são completamente repugnados por Deus, principalmente dentro da igreja, de maneira que devem ser advertidos. Mas lembre-se que Jesus já tinha morrido na cruz e ainda a igreja estava contaminada por esse tipo de atitudes. Essas atitudes que devem ser completamente repugnadas porque manifestam qual é a vontade de Deus nas Sagradas Escrituras. Nós sabemos que Deus jamais ordenara tal feito. Isso daí parte da malignidade do nosso coração, de homens que não foram de fato transformados, mas ainda assim nós oramos para que esses homens que cometem tais atrocidades venham a conhecer esse evangelho que liberta e que transforma. Capítulo 3, vocês vão ver também, ele continua falando essa mensagem acerca de Israel, trazendo acerca dessa calamidade que haveria de vir, conforme verso 6 diz: quando a trombeta soa alarme, o povo não fica assustado. Lembra que eu já citei como citado, quando menciona a trombeta, que daí era como se fosse ali um castelo com aquelas torres, e vendo o ataque iminente, ele soltava o som da trombeta, de maneira que daí o povo deveria ficar advertido. Diz dessa forma: certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano a seus servos e os profetas. Algumas pessoas interpretam isso aqui de maneira falando assim: tá vendo? O profeta vai te avisar. Não, os profetas são esses profetas inspirados pela palavra de Deus. Agora, essas pessoas cartomantes, essas pessoas que ficam lendo a mão aí, falam de coisas do quais por vezes podem vir à mente, ou se não, um espírito de engano do qual Deus coloca nelas para enganar aqueles do quais também estão agora sob seu juízo. Quando fala acerca do que foi revelado aos seus profetas, nós temos a revelação completa e findada nas Sagradas Escrituras. Verso 10 diz: meu povo esqueceu como fazer o que é certo, diz o Senhor. Suas fortalezas estão cheias de bens obtidos por meio de roubo e violência. Olha que tudo isso é muito atual, nossa vida também está muito atrelada a essa realidade. Nós vemos um povo completamente desobediente lá no passado, um povo completamente desobediente hoje, de maneira que os remanescentes, aqueles que forem guardados por Deus, viverão de maneira que ele será glorificado. Então observe se você tem glorificado a Deus por intermédio da sua vida, peça para que ele abra seus olhos, para que você enxergue a realidade do qual ele manifestou nas Sagradas Escrituras, que ela reluza dentro de nós. Observe a sua vida, se de fato você foi convertido ou talvez apenas convencido e você tem vivido uma fé que nada condiz com o que as Sagradas Escrituras dizem. Você vai ver essas calamidades, você verá no capítulo 4 toda o agir de Deus mediante as suas providências, e ainda assim as pessoas continuarem no engano. Olha o que diz, verso 6 do capítulo 4. Eu trouxe fome sobre toda a cidade, escassez de alimentos sobre todo lugar, nem assim vocês voltaram para mim. Então, observe que a fome e a escassez também emanam das mãos soberanas de Deus. Tudo ocorre mediante a soberania de Deus. Verso 7. Segurei as chuvas quando suas plantações mais precisavam delas. Enviei chuva para uma cidade, mas retive em outra. A chuva está no controle de Deus, tudo está no controle de Deus. Você só está vivo porque Deus tem te sustentado até agora. Seu fôlego de vida emana de Deus. Você respira porque Deus quer, Ele deixa você enxergar, Ele deixa você viver. Então viva para a honra e glória dele, porque agora você está recebendo a palavra daquele que é seu Salvador, daquilo que emana das Sagradas Escrituras. Que você possa o glorificar por intermédio da sua vida com devoção, sabendo que Ele te chamou. Então você vai ver todo o agir soberano de Deus. Leia, não deixe que
que as minhas palavras sejam apenas palavras, mas que você leia com seus próprios olhos e você se curve diante dessa sabedoria de Deus. Isabela, pode ir pro treino. Daqui a pouco já tô lá. Capítulo 5 diz. Capítulo 5 diz. Chamado ao arrependimento, vocês vão ver. Verso 4. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem-me e vivam. Não adorem nos altares de Betel, não vão aos santuários de Gigal ou Berseba. Ele está falando: não adorem outros deuses, que vocês me busquem da maneira correta. Ele diz no verso 14 ainda: façam bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará, como vocês afirmam. Odeiem o mal e amem o bem. Estabeleçam justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Tamo junto. Fui que 7 horas eu tenho que estar lá, vou voando. Mas que Deus seja glorificado. Amanhã estaremos aqui, mais um dia para a honra e glória de Deus, 5h59. Não se esqueça de comentar e compartilhar com o máximo de pessoas. Se tiverem dúvidas, me mandem. Fui!